Boa tarde, pessoal, tudo bem? Peço logo antes que se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, que me ajuda bastante neste meu trabalho, lendo livros para o público, porque sempre tem aquela pessoa que tem preguiça de ler um livro. Bom, o livro que eu estou lendo, como eu venho dizendo em quase todos os vídeos, é Mona Lisa Overdrive, de Willie Gibson. Sem enrolação, vamos dar continuidade a esta bagaça. Capítulo 10. A forma. Passou uma hora checando os rolamentos da serra. Depois, lubrificou-os novamente. Já estava muito frio para trabalhar. Teria que aquecer a sala onde mantinham os outros, os investigadores e o triturador e a bruxa. Só isso já seria o suficiente para perturbar a harmonia do seu acordo com Gentry. Mas não era nada em comparação com o problema de explicar seu acordo com o Kid África e o fato de haver dois estranhos na fábrica. Não havia como discutir com Gentry. A energia era dele, pois era ele quem dava um jeito no departamento de ficção. Sem os passos mensais que Gentry fazia no console, os movimentos rituais que mantinham o departamento convencido de que a fábrica ficava em outro lugar, algum lugar que pagava as suas contas, não haveria eletricidade. E Gentry, de qualquer jeito, era tão estranho, pensou, sentindo seus joelhos estalarem ao se erguer e tirar a unidade de controle do juiz do bolso de sua jaqueta. Gentry estava convencido de que o ciberespaço tinha uma forma geral e total. Não que fosse a ideia mais estranha que Slick já havia encontrado, mas Gentry tinha esta convicção obsessiva de que a forma era completamente importante. A apreensão da forma era o santo graal de Gentry. Uma vez Slick tinha assistido a uma sequência Steam da Net/Knowledge Engine sobre que forma tinha o universo. Slick pensou que, se o universo era tudo que existia, então como teria uma forma? Intrigante. Se estivesse uma forma, precisava haver alguma coisa em volta na qual ele pudesse ter essa forma, não? E se esta coisa era uma coisa, então não seria parte do universo também? Este era o tipo de discussão em que você não queria se meter com gente, porque o cara daria um nó na sua cabeça. Em todo caso, Slick não pensava que o ciberespaço tinha algo a ver com o universo. Era apenas um meio de representar dados. O departamento de ficção sempre parecia uma grande pirâmide azteca vermelha, mas não precisava. Se o DF quisesse, poderia parecer com qualquer outra coisa. Grandes empresas tinham copyright sobre como suas coisas se pareciam. Então, como alguém podia pensar que toda Matrix tinha uma forma em particular? E por que isso deveria significar alguma coisa, mesmo que tivesse? Apertou o botão de força da unidade. O juiz, a 10 metros dali, zumbiu e tremeu. Slick Henry odiava o juiz. Era o que o pessoal de arte nunca entendia. Isso não significava que não tivesse tido prazer em construir aquela coisa. Colocar o juiz no mundo, onde poderia vê-lo e cuidar dele e, finalmente, de certa forma, ficar livre da ideia dele. Mas isso certamente não era o mesmo que gostar dele. Com cerca de 4 metros de altura, 2 metros de ombro a ombro, sem cabeça, o juiz se erguia trêmulo, em sua carapaça remendada, uma cor específica de ferrugem, como as hastes de um velho carrinho de mão, polidas pela fricção de milhares de mãos. Tinha descoberto um jeito de conseguir aquela textura com produtos químicos e abrasivos. Foi algo que usou em quase todo juiz. As peças mais antigas, pelo menos, as que tinham sido recolhidas do lixo. Não os dentes frios das lâminas circulares ou as superfícies espelhadas das juntas, mas o resto do juiz era daquela cor, aquele acabamento, com uma ferramenta muito velha, ainda em uso diário. Mexeu nos controles do joystick e o juiz deu um passo à frente, depois outro. Os giroscópios estavam trabalhando perfeitamente. Mesmo sem um braço, a coisa movia-se com dignidade terrível, plantando seu pé gigante com firmeza. Slick sorriu na escuridão da fábrica enquanto o juiz andava
pesadamente em sua direção. 2, 2. Podia se lembrar de cada passo de construção do juiz, se quisesse, e às vezes fazia isso, só pelo conforto de poder fazê-lo. Não conseguia lembrar-se de quando não tinha sido capaz de lembrar, mas, algumas vezes, quase podia. Era por isso que tinha construído o juiz, porque tinha feito alguma coisa, nada muito grave, mas foi pego no flagra, 2 vezes, e depois julgado por isso. E, sentenciado, então a sentença foi cumprida, e ele não podia se lembrar de nada. Nada além de um intervalo de 5 minutos de cada vez. Roubar carros de gente rica. Eles faziam questão de que você se lembrasse do que fizera. Manejando o joystick, fez com que o juiz virasse e caminhasse para o outro cômodo, ao longo de um corredor, entre filas de blocos de concreto, manchados pela umidade que, um dia, sustentaram tornos mecânicos e soldadores, bem alto, na escuridão, entre as vigas e poeiradas, estavam suspensas instalações desativadas de luz fluorescentes, onde os pássaros às vezes faziam seus ninhos. Kossakov era assim que chamavam, alguma coisa que fizeram aos seus neurônios para que as memórias de curto prazo não fixassem. Então, o tempo de pena a ser cumprido era um tempo perdido, mas soube depois que não faziam mais isso, pelo menos no para-roubo de automóvel. Nossa, bonito esse jogo de palavras que fez agora. As pessoas que não passaram pela coisa pensavam que era fácil, como ir para a cadeia e depois ter tudo apagado. Mas não era bem assim. Quando terminou, 3 anos encadeados numa cadeia oscilante, longa e vaga de medo e confusão, medida em intervalos de 5 minutos, e não era dos intervalos que você se lembrava, mas das transições. Quando isso terminou, ele precisava construir a bruxa, o triturador. Depois os investigadores e agora, finalmente, o juiz. Enquanto guiava o juiz pela rampa de concreto até a sala onde os outros aguardavam, ouviu Gentry acelerando o motor na planície de Dog Solitude. Gentry se sentia desconfortável com as pessoas, pensou em Slick, enquanto subia as escadas, mas na verdade era uma via de mão dupla. Estranhos podiam sentir a forma queimando atrás dos olhos de Gentry. Sua fixação se revelava em tudo que fazia. Slick não tinha ideia de como ele se virava em suas viagens para o Sprawl. Talvez lidasse apenas com gente tão intensa quanto ele, solitários nos limites, indentados dos mercados de drogas e software. Aparentemente, não se importava nem um pouco com sexo, a tal ponto que Slick não tinha ideia de qual seria o barato dele, se algum dia pensasse no assunto. Sexo era a grande desvantagem de Solitude, ao menos para Slick, e, particularmente, no inverno, no verão, às vezes podia encontrar uma garota numa daquelas pequenas cidades corroídas. Foi por conta disso que tinha ido a Atlantic City naquela vez e ficado em dúvida com o Kid. Nos últimos tempos, dizia a si mesmo que a melhor solução era apenas concentrar-se no trabalho, mas subindo as escadas, bambas de metal em direção à passarela que conduzia ao espaço de Gentry, ficou imaginando como seria Sherry Chesterfield debaixo de todas aquelas jaquetas. Pensou em suas mãos, como eram limpas e rápidas, mas isso fez com que visse o rosto inconsciente do homem, na maca. O tubo alimentando-o pela narina esquerda. Sherry, umedecendo com um lenço suas bochechas afundadas, estremeceu. Ei, Gentry, falou alto, em meio à estrutura de ferro vazada da fábrica. Estou subindo. 3 coisas em Gentry não eram aguçadas, finas e firmes: seus olhos, seus lábios, seu cabelo. Seus olhos eram grandes e claros, acinzentados ou azuis. Dependendo da luz, seus lábios eram cheios e flexíveis. Seu cabelo era penteado para trás.
num rabo de cavalo desfiado e loiro que se agitava quando caminhava. Sua magreza não era como um corpo esquálido de Borde, resultado de uma dieta pobre e nervos ruins. Gentry apenas era estreito, os músculos definidos e rígidos, sem gordura. Vestia-se de forma fina e firme, também. Couro preto, enfeitado com contas brilhantes e escuras. Um estilo de que Slick se lembrava de seus tempos. No Diacon Blues, aquelas contas escuras, além de outras coisas, faziam Slick achar que ele tinha uns 30 anos. O próprio Slick estava perto disso. Gentry encarou Slick quando este entrou pela porta, ofuscado por 10 lâmpadas de 100 watts, deixando claro para Slick que ele era outro obstáculo se erguendo entre Gentry e a forma. Estava colocando um par de mochilas da motocicleta sobre a longa mesa de aço, pareciam pesadas. Ao chegar a Dog Solitude, Slick tinha cortado as folhas de zinco, instalado escouras onde era necessário, fechado os buracos com folhas de plástico duro, vendado as clarabóias resultantes com silicone. Depois, Gentry veio com uma máscara, uma pistola de tinta e 20 galões de látex branco. Não limpou nem tirou o pó de nada. Só jogou uma grossa camada sobre toda a crosta de sujeira e merda de pombo seca, meio que colando tudo junto e pintando novamente por cima, até que ficasse razoavelmente branco. Pintou tudo menos as clarabóias, então Slick começou a içar equipamento que estava no chão da fábrica. Um carregamento de computadores, consoles de ciberespaço, uma mesa de projeção holográfica velha e enorme, que quase quebrou o guindaste, geradores de efeito, dúzias de caixas de plástico corrugado cheios de arquivos que Gentry acumulou em sua busca pela forma. Centenas de metros de cabos ópticos em bobinas novas de plástico reluzente que faziam Slick pensar em roubo industrial. E livros velhos, com capas feitas de tecido colado sobre papelão. Slick não sabia o quanto eram pesados. Tinha um cheiro triste. Os livros velhos. Você está puxando uns amperes a mais desde que eu parti, disse Gentry, abrindo a primeira das duas mochilas. No seu quarto, arrumou um aquecedor novo? Começou a fuçar apressadamente o conteúdo da mochila, como se procurasse por algo de que precisava, mas que havia perdido. Não era nada disso. Contudo, Slick sabia. Era ter de receber alguém, mesmo alguém conhecido, inesperadamente, em seu espaço. Tenho que aquecer a área de armazenamento também. Muito frio para trabalhar. Se não fizer isso... Não, disse Gentry, olhando para cima repentinamente. A coisa no seu quarto não é um aquecedor. A amperagem está errada. Slick deu um sorriso forçado com a ideia de que aquilo faria Gentry pensar que ele era estúpido e facilmente intimidável. O que, Slick Henry? Não é um aquecedor? Gentry fechou a bolsa bruscamente. Você me diz o que é, ou eu corto a sua energia. Sabe, Gentry, se eu não estivesse por aqui, você teria bem menos tempo para as coisas. Slick ergueu as sobrancelhas sugestivamente em direção à enorme mesa de projeção. O fato é o seguinte. Tem duas pessoas aqui comigo. Viu, Gentry? Endurecer, os olhos, claro, se abrirem. Mas você não verá nenhuma delas. Não vai ouvi-las? Nada. Não, disse Gentry, sua voz presa enquanto dava a volta pelo canto da mesa. Por que você vai tirá-las daqui, não vai? Só semanas, no máximo, Gentry. 2 semanas no máximo, Gentry. Fora, agora. O rosto de Gentry estava a centímetros do seu e Slick sentiu o hálito azedo de exaustão. Ou você sai com eles... Slick era 10 quilos mais pesado que Gentry,
A maior parte eram músculos, mas isso nunca intimidava Gentry. Ele parecia não saber, ou não se importar, que pudesse se machucar. Era bem intimidante. De certa forma, Gentry já tinha dado um tapa nele, uma vez, forte, no rosto. Slick tinha olhado para baixo, para a grande chave inglesa de cromo molibdênio em suas mãos, e sentido um estranho constrangimento. Gentry estava teso. Gentry estava tenso, começando a tremer. Slick tinha quase certeza de que Gentry não dormia quando ia para Boston ou Nova York. Também dormia bem pouco na fábrica. Eu estava pilhado e o primeiro dia era sempre o pior. Olha, disse Slick, como alguém que estivesse falando com uma criança prestes a chorar, e pegou o pacote no seu bolso. O suborno do Kid África. Ergueu o envelope de plástico para Gentry ver. Dermas azuis, pílulas rosas, ópio, que parecia um monte de merda empalada em celofane vermelho, cristais de whiz no formato de tablets amarelos gordos, inaladores de plástico com o nome do fabricante japonês raspado com uma faca. Do África, disse Slick, sacudindo o pacote. África? Gentry olhou para o pacote para Slick, para o pacote novamente. Da África? Do que de África? Você não conhece. Deixou isto para você. Por quê? Porque ele precisa que eu ature esses amigos dele aqui por um tempo. Devo um favor pro cara, Gentry. Expliquei que você não gosta de ter ninguém por perto. Que isso te atrapalha. Então, mentiu. Ele disse que queria deixar uma coisa para você. Para compensar o incômodo. Gentry pegou o pacote e passou o dedo ao longo do lacre, abrindo. Tirou o ópio e devolveu a Slick. Não vou precisar disso. Pegou um dos dermas azuis, tirando a cobertura do adesivo e colocou-o cuidadosamente na parte interna de seu pulso. Slick ficou lá, amassando o ópio entre seu dedão e o indicador. O celofane fazendo barulho, enquanto Gentry caminhava de volta para a longa mesa e abria a mochila. Tirou um novo par de luvas de couro pretas. Acho que será melhor eu ir lá conhecer seus hóspedes, Slick. Hein? Slick piscou, atônito. É, mas você não precisa. Quero dizer, não seria. Não disse Gentry arrumando sua gola. Faço questão. Descendo as escadas, Slick lembrou-se do ópio e jogou-o por cima do corrimão, no escuro. Odiava drogas. Sherry? Sentiu-se um idiota, com Gentry observando-o bater em sua própria porta. Sem resposta, abriu. Meia luz, viu como ela havia feito um quebra-luz para uma das lâmpadas. Um cone de papel amarelado de fax amarrado com um arame. Tinha removido as outras duas lâmpadas. Ela não estava lá. A maca permanecia no mesmo lugar. Seu ocupante, embrulhado no saco de nylon azul. Está devorando o cara, pensou Slick, enquanto olhava a superestrutura do equipamento de suporte, os tubos, os sacos de fluidos. Não, disse a si mesmo, está mantendo o cara vivo. Como em um hospital. Mas a impressão foi morrendo aos poucos. E se estivesse drenando até secar, lembrou-se do papo de Bird sobre vampiros. Bem, disse Gentry, passando por ele e parando no pé da maca. Você tem amigos estranhos, Slick Henry. Gentry caminhou ao redor da maca, mantendo 1 metro de distância segura entre seus tornozelos e a figura imobilizada. Gentry, você tem certeza de que não quer voltar lá para cima? Acho que aquele derma... Talvez você tenha exagerado. Mesmo? Gentry inclinou a cabeça, seus olhos brilhando na luz amarelada. Piscou. Por que você acha isso? Bem, Slick hesitou. Você está diferente do normal, quero dizer, de como estava antes. Você acha que eu estou passando por uma alteração de humor, Slick? Sim.
Estou gostando dessa alteração de humor. Você não está sorrindo? Sherry disse da porta. Este é Gentry. Sherry, a fábrica meio que é dele. Sherry é de Cleverland. Mas Gentry estava segurando uma pequena lanterna em sua mão, enfiado na lua. Estava examinando a rede de trodos que cobria a testa do paciente dormente. Endireitou-se. O feixe de luz incidindo sobre a unidade sem traços nem marcas. Depois apontando para baixo novamente para seguir o cabo até a rede de trodos. Cleverland, disse Gentry, finalmente, como se fosse um nome que tivesse escutado num sonho. Interessante. Ergueu sua lanterna novamente, suspendendo-a para a frente, procurando o ponto onde o cabo se juntava à unidade. Sherry, quem é ele? O feixe de luz dura recaindo sobre o rosto acabado, irritantemente comum. Não sei, disse Sherry. Tire isso dos olhos dele. Pode atrapalhar, seu Ren, ou algo assim. E isto? Iluminou o pacote cinza achatado. O LF foi como Kid chamou. Chamou o cara de Conde e disse que aquilo era o LF dele. Enfiou as mãos dentro de suas jaquetas e se coçou. Bom, então, disse Gentry, virando-se. Um clique quando o feixe se apagou à luz de sua obsessão, brilhando forte atrás de seus olhos. Amplificada, tão incrivelmente pelo dermo de Kid África que parecia a Slick que a forma deveria estar bem ali, resplandecendo na testa de Gentry para todo mundo ver, exceto o próprio Gentry. Deve ser exatamente o que é. Bom, e é isso, pessoal. Por aqui finaliza esse capítulo. Bom, eu espero que vocês fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e bye bye.